Estava um calor sufocante naquela manhã, o tipo de calor que gruda na pele e distorce o ar ao seu redor, um calor pesado que parece pairar na atmosfera, sufocando qualquer esforço para escapar de seu alcance. As ruas pareciam vibrar com o impacto do sol, e até a sombra das árvores parecia impotente para oferecer um verdadeiro descanso. Malik, porém, caminhava lentamente pelos corredores do supermercado, absorto na simplicidade de sua tarefa. Com uma simples lista de compras em mãos, bastava escolher alguns ingredientes para o jantar. Nada mais comum. Ele era um homem quieto e discretamente elegante, vestido com uma camiseta branca e calça jeans escura. Seu olhar, acalmado pela familiaridade do lugar, deslizava sem pressa pelas prateleiras repletas de produtos coloridos, pousando às vezes em potes de tomate pelado ou em pacotes de macarrão que ainda não havia decidido colocar na cesta. O som suave dos carrinhos rolando, os murmúrios dos outros clientes, o zumbido suave do ar-condicionado ao fundo, tudo isso o embalava em uma espécie de tranquilidade, quase meditativa. Um momento de calma em um dia mundano. Então, de repente, uma voz entrecortada e marcada pela amargura quebrou o silêncio, afiada como uma faca cortando o ar. Preto sujo, volte para a África. O insulto, por mais brutal que fosse sem razão, pareceu congelar no ar, como o estrondo de um trovão rasgando um céu azul, inesperado e selvagem. A onda de choque percorreu o espaço e o mundo ao redor de Malik pareceu prender a respiração, congelado, esperando sua reação. Ele congelou, um arrepio de incompreensão percorreu seu corpo, como se o mundo tivesse congelado com ele. Um mal-estar tomou conta de seu estômago, uma mistura de agressão e confusão que penetrou em sua pele. Ele levou uma fração de segundo para tentar entender o que acabará de acontecer. Então, seus olhos focaram na fonte do ódio. Na frente dele, uma senhora de cerca de 70 anos, pequena e frágil, estava parada no final do corredor. Ela usava um chapéu de palha amarelo desbotado e um vestido floral desbotado. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas não de frio. Era uma raiva que ela parecia ter dificuldade em conter. Seus olhos, injetados com ódio, encararam Malik de uma forma que não deixou dúvida sobre sua animosidade. Ela o via não como uma pessoa, não como um ser humano, mas como a personificação de um medo irracional, um símbolo vivo de algo que ela rejeitava. Houve um momento de silêncio, um momento em que até os murmúrios do supermercado pareceram desaparecer. Tempo suspenso. O som dos carrinhos dos outros clientes, o som dos passos nos corredores, tudo silenciou ao seu redor, como se o mundo inteiro tivesse decidido parar de respirar, esperando para ver o que ele iria fazer. Malik engoliu em seco. Não foi medo. Não foi o medo que o tomou. Foi uma surpresa. Nojo também, é claro. Mas acima de tudo, foi uma incompreensão. Ele estava acostumado com esse tipo de desgosto. Ele os ouvirá durante toda a vida, em graus variados. O racismo estava presente em suas experiências, fosse sutil ou evidente. Olhares inconstantes, sorrisos forçados, sussurros nas costas, gestos discretos mas hostis. Ele reconheceu todos eles. Mas hoje, algo nele parecia diferente. Ele não iria responder como sempre, nem recuando, nem reagindo com raiva. Ele sentiu um peso no coração, mas também uma vontade. Esta manhã ele se sentiu pronto para responder de forma diferente. Ele respirou fundo, como se quisesse se concentrar novamente, para sentir o calor do mundo ao seu redor e fazê-lo evaporar, como se esta velha senhora não conseguisse roubar sua calma. Seu olhar fixou-se nela com uma serenidade inesperada. Ele não queria olhar para ela com desprezo ou raiva, mas com uma forma de compreensão, até mesmo de compaixão. O que ela disse não veio dele, da sua humanidade, mas de uma ferida antiga, enraizada em anos de medo e preconceito. Com licença, senhora, ele disse suavemente, sua voz calma e comedida, mas intransigente. Por que você diz isso? A velha olhou para ele atentamente. Seus olhos brilhavam com um ressentimento tão puro que ele quase pensou que ela estava tentando perfurá-lo. Ela encolheu os ombros com desdém, como se as palavras dele fossem uma verdade imutável que ele não tinha chance de questionar. Você não é daqui. Vocês são apenas invasores. Por que você não volta para casa, onde você pertence? Ela disse com uma voz trêmula, mas firme. Malik sentiu um peso no coração. Não foi tanto o insulto em si que o atingiu, mas a convicção com que ela acabará de pronunciá-lo. Ele sabia que esta senhora não era um caso isolado,
que havia outras, como ela, que carregavam dentro de si esse ódio instilado, esse veneno destilado ao longo dos anos. Não era tanto a velha que ele queria compreender, mas o que ela representava. O que ela carregava dentro dela. Sofrimento, um passado marcado pelo isolamento e pelo medo dos outros, medo que alimentou os seus preconceitos e fez dele um inimigo a ser derrotado, sem motivo. Malik sabia de tudo isso, mas desta vez pretendia responder de forma diferente. Ele se aproximou lentamente, sem medo, mas com autoridade silenciosa. Não houve pressa em suas ações, nenhum sinal de agitação. Malik sabia que neste tipo de situação, a menor fraqueza poderia ser vista como um convite à escalada. Manteve a postura ereta, sem agressividade, mas com aquela presença que naturalmente impõe respeito. Seus olhos encontraram os da velha, determinados, mas pacíficos. Você não me conhece, senhora. Nasci aqui, assim como você. A simplicidade de suas palavras ressoou no ar quente do supermercado. Era uma verdade que ela parecia ter esquecido, ou reprimida. Uma verdade que, no fundo, deveria alcançá-lo como um espelho. Ele fez uma pausa, observando o rosto dela congelado de ódio, as rugas profundamente marcadas, os olhos brilhando de ressentimento. Ela foi uma mulher que viveu muito tempo, que acumulou medos e crenças limitantes, talvez alimentadas por experiências pessoais, feridas invisíveis ou décadas de isolamento em sua forma de pensar. Malik sentiu pena dela, mas não sentiu pena nem indulgência. Ele havia passado por batalhas muito maiores que este confronto. E hoje ele estava pronto para mostrar a ela algo diferente de raiva. Mas se eu tivesse que voltar a algum lugar, seria a história dos meus antepassados, de onde tiro minhas forças. Talvez você também possa descobrir isso, se deixar de lado seus medos. Estas palavras, simples mas poderosas, foram um convite à alma. Malik sabia que não tinha o poder de mudar uma vida num instante, mas pelo menos esperava que esta mulher, no fundo de sua mente, pudesse ouvir a verdade escondida em suas palavras. Ele não estava ali para convencê-la, mas para semear dúvidas, para remover o véu de certezas errôneas que ela havia criado ao longo do tempo. Havia uma suavidade em sua voz, mas também uma força que perturbou a velha senhora. Ela abriu a boca, pronta para responder, mas nenhuma palavra saiu. Por um momento ele a viu vacilar. Era como se os próprios alicerces do seu mundo estivessem rachando sob o peso de uma realidade que ela nunca imaginou. Essa resposta calma e digna atravessou a névoa de seu ódio, destruindo seu discurso. Ela ficou ali, com os lábios tremendo, e por um momento ela não soube o que dizer. Não foi tanto que suas palavras atingiram o coração desta mulher. Não, foi muito além disso. O que a desestabilizou, o que a fez vacilar, foi que Malik não era o homem que ela imaginava que ele fosse. Ele não respondeu com violência, nem mesmo com raiva. Ele não tentou rebaixá-la ou humilhá-la. Ele tinha simplesmente expressado uma verdade, e esta verdade, na sua simplicidade, levou-o ao seu limite. Talvez, apenas talvez, ela se deparasse com a possibilidade de estar errada, de ter construído uma vida em torno de preconceitos que não tinham mais lugar no mundo que ela via tomar forma diante de seus olhos. Malik sabia disso. Não haveria revolução aqui, nenhuma mudança radical. Mas ele esperava, de alguma forma, estar plantando uma semente de pensamento em sua mente. Uma semente que poderia, com o tempo, germinar e levá-la a questionar as suas ideias. Ele se virou devagar, sem pressa, e caminhou em direção à caixa registradora. Seus movimentos eram confiantes, mas nada em sua atitude revelava a menor raiva ou frustração. Ele sabia que o confronto havia acabado, mas o que se passava em sua mente, o que ele sentia, era muito mais complexo. No calor do supermercado, uma estranha serenidade tomou conta dele. Era como se todos estivessem prendendo a respiração com ele. Os demais clientes evitavam o olhar da velha, como se temessem ser cúmplices de uma violência invisível. Alguns ficaram parados, outros observaram em silêncio, mas todos pareciam compreender intuitivamente que Malik acabará de travar uma batalha maior do que um simples confronto. Não era uma questão dele e dela, mas do lugar que ele daria ao ódio em sua vida, ou de como responderia a esse tipo de agressão. Quando ele chegou à caixa registradora, não houve palavras. Os caixas, geralmente indiferentes às pequenas cenas que aconteciam nos corredores, pareciam ter caído numa espécie de calma estranha, como se o ar ao seu redor tivesse ficado mais pesado.
Mas não havia raiva em Malik, nem resposta violenta, apenas uma presença calma, uma mensagem implícita, uma certeza interior que o tornava invencível. Esta mulher não teria o poder de quebrar seu equilíbrio. Ao sair da loja, ele olhou para o céu azul, respirando profundamente. Um vento leve varreu o calor, trazendo consigo um cheiro de promessa. Malik sentiu-se exausto, mas não pelo confronto em si. Não foram as palavras da velha que o dominaram, mas sim o peso do ódio que encontrou. Ele sabia que esse tipo de encontro deixaria uma marca nele, um pequeno fardo, que teria que aprender a administrar. Ele também sabia que esta senhora nunca o deixaria sozinho em seus pensamentos. Suas palavras, seus julgamentos permaneceriam em sua mente, como uma sombra indelével. Mas, mesmo assim, ele esperava que, um dia, ela se perguntasse: por que esse jovem não reagiu da maneira que eu queria? Por que ele não me respondeu com raiva ou desprezo? Talvez esta pergunta, lançada ao ar, girasse em sua mente por muito tempo, talvez o levasse a pensar. E talvez, apenas talvez, isso fizesse toda a diferença.